Olá pessoal, Pastor Ana Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre acompanham aqui pelo canal e também os temas que tenham revisado, obviamente de interesse cristão. Um abraço a todos aqueles que têm orado e intercedido pelo nosso ministério e lembrando que o meu trabalho aqui, como teólogo e como pastor, é buscarmos na face do Cristo a fé que salva, a hermenêutica, a exegese, a compreensão e a interpretação pela carne dele, pelo seu testemunho, tendo em vista que ele é o fundamento exclusivo e espiritual da igreja que ele instituiu. Deus abençoe todos aqueles que comigo têm procurado trabalhar essa fé padrão, essa fé perfeita. Antes de entrar no tema de hoje, gostaria só de frisar a vocês, não esquecendo que nós sempre estamos ali em culto ao vivo na sede, todas as quintas, 8 da noite e também aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília, transmissão ao vivo pelos nossos canais, horadaverdade.com e também Facebook, Instagram e YouTube. E lembrando também que recentemente inauguramos o site igrejasempolitica.org e precisamos, obviamente, de você lá, se cadastrando, se unindo a essa frente profética que a partir de agora começa a batalhar contra a política dentro da igreja, com denúncias e exposições. Amém? Conheça o site lá, procure saber ali o que, na verdade, nós preparamos para a instrução e há um acervo enorme lá, gigantesco, de orientações e instruções doutrinárias da qual você pode utilizar para o seu benefício, para o seu fortalecimento na fé. Tá bom? Convite nosso aqui. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Bem, tema de hoje, acordo de paz em Israel e a ascensão do poder, e eu me refiro ao anticristo e nova ordem mundial. Meus propósitos aqui com vocês é tratarmos sobre o acordo de Israel e Emirados Árabes que aconteceu recentemente, inclusive, e que relação que há isso com as profecias bíblicas, tá? E os meus objetivos mais específicos aqui é desenvolvermos a visão gradual do estado perfeito, né, de tudo que a Bíblia profetiza, seja o messianismo do nosso Senhor Jesus, como também o que se refere ao anticristo. E chegamos aí, baseados nisso, no desafio desse acordo de paz entre ele e Israel. Eu me refiro ao anticristo, tá? Que está previsto pelas profecias. Bem, primeiro detalhe importante aqui são os critérios da escatologia. As regras que nós temos que obedecer para termos a compreensão e entendimento daquilo que a profecia está, na verdade, anunciando. E esse critério se chama vista panorâmica, ok? Porque a história, ela inicia e tem um fim. Tá? O entendimento disso, que seja tudo relacionado aos atos humanos, como também a revelação de Deus, a história ela é vista dentro de um processo linear, de série de ciclos, dentro de uma escada rolante. Imagine uma escada rolante, tá? Que evolui para uma direção, que implica um progresso até atingir um resultado final absoluto e perfeito desses acontecimentos que estão sendo anunciados. E lembrando que são acontecimentos inevitáveis, ou seja, que Deus falou que vai acontecer e vai, e ele exerce soberania total sobre isso. Tá? Então a visão histórica, ou seja, da história que a Bíblia te narra, ela tem um início, meio e um fim. Tudo implica início, meio e fim. E tudo que vem como processo, tá, de desenvolvimento, como um processo de evolução, implica consumação. Essa regra foi instituída na visão messiânica, no que Cristo cumpriu, ou seja, está espalhada por tudo quanto é canto nas profecias. Ou seja, exige da interpretação esse critério, de que a história será vista como um todo, não como uma parte. Ok? Então é importante que na leitura bíblica vocês coloquem como regra o processo linear da história que Deus narra sobre os homens e também sobre a redenção. Então existem 3 visões interpretativas desse critério que eu quero aqui mencionar, que é a pretérita de coisas que aconteceram, mas que não aconteceram completo, a visão histórica, interpretativa e histórica, porque são acontecimentos que
se firmaram na história e marcaram a história são fatos, ok? Visão pretérita, histórica e futura, porque parte disso ainda, o resultado final, não aconteceu. Pastor, como que a gente consegue lidar com esse tipo de coisa, né? O estado inicial disso, o estado de desenvolvimento disso, até chegar a uma obra final, até chegar uma visão literal absoluta disso. Como a gente idosa, aí é que tá, tem que ter cautela para não fazer falsos anunciamentos, ou até chegar aí a questão da falsa interpretação, mas toda profecia exige esse critério, tá? De nós fazermos distinção entre ciclos e etapas disso da obra final. Então, há um corredor, né, histórico de desenvolvimentos e acontecimentos que visam uma consumação. Então, a gente precisa ter cautela em anunciar. Até sobre esse acordo de paz, que muitos já foram feitos, né, em toda a história, entre Israel e inclusive os árabes, entre Israel e seus inimigos, mediados pelos Estados Unidos, e etc, etc. Muitos acordos já foram feitos. Então, qual desses acordos, na verdade, Daniel, por exemplo, capítulo 9, versículo 20 ao 27, que é o texto-chave, ele se referia? Ele se referia a um ou a vários processos e ciclos, né, de desenvolvimento para isso, uma obra final. Aí é que está a questão. Então, existem 3 sugestões interpretativas que estão na profecia de Daniel, a pretérita, a histórica e a futura, que eu vou usar com você aqui, que sempre no desenvolvimento implica uma consumação, ok? Essa é a parte da profecia. Bom, do que se refere ao anticristo, é a mesma coisa. A expressão anticristo se correlaciona com a expressão anticristos, que inclusive lá em 1 João capítulo 2, 18 é sugestionado, né, essa expressão. Bem, o que isso quer dizer, pastor? Eu venho falando para vocês que não há uma obrigação, não há um dever, não há uma tarefa de nós identificarmos quem é o personagem escatológico, quem é a pessoa do anticristo. Porque a Bíblia orienta de que seja identificado qual é a estrutura que ele vai governar, né? O aparelho que ele irá utilizar. Porque primeiro vem isso para depois vir ele. Ok? Então o anticristo nas escrituras, ele se agrega a anticristos. Por quê? Porque o entendimento profético disso é que há um processo de desenvolvimento gradual do anticristo até ele ser um estado perfeito. Ou seja, até essa maldade suprema se corporificar, ok? É necessário desenvolver, alinhar, aparelhar a estrutura disso. Então João diz o quê? Que há certas atitudes, temperamentos, características, caráter, personalidade do anticristo que já estão presentes no mundo e no sistema. Então João deixa claro lá em 1 João 2,18, quando ele fala anticristos, que já existe uma dinastia, uma ordem toda acasalada, tá? Com visões históricas que Daniel até defendeu, primitiva disso, antiga disso, tá? Como também média, moderna e contemporânea, de uma ordem que ela organizou, estruturou, programou o que vai ser o anticristo lá na frente. Então, antes de que ele seja coroado, ele precisa ter o mecanismo que ele vai usar para governar o mundo durante aquele período. Então eu não estou falando da minha interpretação, estou falando do que a Bíblia, na verdade, fornece como instrução. Ok? Então, aquilo que nós estamos querendo discutir hoje aqui, tratar hoje, não pode ser tratado separado desse critério profético, que o pastor, inclusive, aqui já mencionei, que é o pretérito histórico e futuro, as interpretações. Tá? Nós temos que distinguir os ciclos, as etapas disso da obra final. Então o anticristo ele não vem enquanto não houver uma nova ordem mundial aparelhada. Isso é critério bíblico. Tanto que Daniel, agora eu vou entrar no mérito do que fala agora em Apocalipse 13, Apocalipse
17, Apocalipse 18, onde estão lá as visões proféticas do nosso Senhor Jesus à igreja, que trazem a estrutura do anticristo dentro de uma visão supranacional, globalista, com o anticristo se manifestando e aparecendo para governar tudo isso. E falando do que diz respeito a Daniel 9, versículo 20 ao 27, que não foi diferente, Daniel também participou dessa visão, teve a graça de Deus de receber essa visão, porque viu os primeiros 5 impérios dessa ordem. Esse corredor político que essa ordem está usando, pulando de um para outro, para trazer o estado perfeito disso, que é a visão supranacional e globalista, que nós já estamos praticamente aí às portas, tá? Então Daniel contemplou, na visão de Daniel 9, esse programa implícito, essa visão de caráter transitório e progressista dessa ordem que aparelha e estrutura um sistema da qual o anticristo irá governar. E não pode se manifestar sem que isso esteja pronto. Então isso é uma coisa muito importante para a gente poder entender a visão supranacional disso, a visão globalista disso, do sistema anticristo, para falarmos desse acordo de paz. Tá? Porque Daniel, como já disse, vou voltar a repetir, ele recebe do próprio Cristo, do próprio Deus, a visão da correlação política dos primeiros 5 impérios, que inicia pelo Egito, né? Dos primeiros 5 impérios, e o envolvimento desses impérios com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, um corredor político, como volto a dizer aqui, que foi utilizado, tá, por essa dinastia que vem há séculos, há milênios, trabalhando a perspectiva de uma ordem mundial severa nesse mundo aqui. Então, não há como entendermos as profecias sem os critérios de interpretação pretérito, histórico e futuro, que estão embutidos na visão de Daniel 9, versículo 20 ao 21, que fala desse acordo de paz e é o texto-chave disso. Tá? Então existem 3 interpretações agora no livro de Daniel que eu vou recitar aqui a vocês, que todas são lícitas e fazem parte disso, tá? Dos ciclos, das etapas e da fase final. A primeira delas é a pretérita e a histórica. O que dentro da visão interpretativa pretérita e histórica aconteceu já do que Daniel preveu? Ok? Primeiro, ele previu um decreto de reconstrução de Jerusalém até o advento de Cristo. Isso já se cumpriu. Houve 3 decretos, inclusive, por reis persas, 539 a.C. Tá? E depois disso teve muitos outros. Tá? Mas parte daquilo que ele viu se cumpriu. Outro detalhe que está na profecia de Daniel, que é lícito. Ele preveu, dentro das 70 semanas que ele contemplou, que o Messias surgiria, preveu a duração do seu ministério, como a sua morte expiatória, como a sua ressurreição. Que não está errado receber como interpretação isso daquilo que está na profecia de Daniel 9. Porque é progresso, desenvolvimento também daquilo que ele está tratando ali. Que, por exemplo, a crucificação e o fato messiânico do Cristo não para na morte dele, continua na ressurreição e vai até o advento do retorno dele e o arrebatamento da igreja, que é outra perspectiva agora já dentro de uma visão futura, tá? De que essas 70 semanas também que Daniel viu, não só se refiram ao decreto da reconstrução de Jerusalém, como também o cumprimento messiânico de Jesus, como também se refere à vinda do Cristo, do arrebatamento da igreja, os conhecidos 7 anos da grande tribulação, que vai se encerrar, como Apocalipse 7,14, levando a uma batalha final conhecida por Armagedon. Então são 3 perspectivas aqui que entram nos critérios de interpretação que são lícitas. São coisas que ocorreram, que aconteceram, historicamente falando, ou por parte dos homens, ou até mesmo messianicamente em Cristo, que ainda progridem, mas não chegou ainda
aquela fase onde tudo está agregado perfeitamente, lapidado perfeitamente. Eu me refiro ao Cristo, como também me refiro ao anticristo. Então, se tratando do acordo de paz, agora eu vou entrar nesse mérito, muitos acordos já foram feitos. Inclusive, um dos mais famosos foi aquele que aconteceu entre Clinton e Yasser Arafat e Israel, onde todo mundo vibrava e acreditava que aquilo ali fosse realmente selar um acordo de paz entre Israel e os árabes, na qual nunca mais houvesse guerra. E não aconteceu. Continuou. E muitos acordos desses é bem capaz ainda de serem repetidos. O que o senhor tem a dizer isso, pastor? Que há uma chave de entendimento e compreensão sobre esse acordo de paz que muita gente que discute isso deixa passar desapercebido. E aonde está a chave? Esse acordo de paz que Daniel prevê, que está em processo e visão gradual, tá? Esse acordo de paz que firma o fim das épocas, que dá um ponto final, ele está direcionado dentro de 3 dispensações, que eu vou mencionar aqui, tá? 3 melhor não, 4 dispensações. Política, econômica, social e religiosa nas profecias. Então essas 4 dispensações, elas devem estar perfeitas, lapidadas, do que diz respeito à nova ordem mundial, ao anticristo, no ponto de seu governo. Isso tem que estar alinhado como instrumentos de operação dele, que não eram antes. Mas agora já é, e eu vou destacar aqui. Primeiro, esse acordo de paz, para ter sentido absoluto para nós, entre Israel e o anticristo, da qual ele vai quebrar, como segue as profecias, e vai trair o povo judeu, para ter sentido, essa visão tem que ser supranacional. Esse acordo tem que ser selado como as escrituras visam politicamente, economicamente e religiosamente a estrutura do anticristo. Então, se você abrir lá os textos de Apocalipse 3, 17 e 18, você vai chegar na conclusão que o governo do anticristo foi visto pelo Senhor de cima para baixo, dentro de uma perspectiva supranacional, globalista e aparelhada. Aparelhada por intermédio de instrumentos de manipulação que visam marca-passo numérico de cadastro para empregar sanções econômicas, que nós já estamos vendo isso acontecer, um programador social por meio de transmissões de imagem, tá? Uma engenharia comportamental que a televisão iniciou esse processo, ok? E uma autoridade religiosa mundial, representada por Roma, que a CMI se encaixa perfeitamente. Aí nós já temos 3 esferas de evolução, política, econômica e religiosa, dentro da visão supranacional, que a cabeça, o membro representativo disso tudo é a ONU. Isso não tinha antes, agora tem. Em outros acordos que foram feitos lá atrás, entre Israel e países inimigos, não havia uma autoridade supranacional para mediar isso. Agora existe, e eu vou falar qual. Um outro detalhe que a gente não pode esquecer, que existem mais 2 questões. A religiosa ainda social, a religiosa que eu não acabei. A apostasia da fé é um paralelo do anticristo dentro das igrejas. 1 João capítulo 2, versos 18 e 19, 2 Tessalonicenses 2, tá? A Bíblia deixa claro que a lealdade das igrejas evangélicas em estabelecer paz no mundo, ou então a lealdade dela com as instituições globalistas ou internacional, também fecha o quadro. Tem que ter isso. A apostasia precisa participar disso, é um paralelo. Então, quando a ONU lista o número de igrejas trabalhando pela paz no mundo, focado exatamente numa visão social, né, de querer construir uma inter-relação ou uma correlação religiosa, que é a visão inter-religiosa que nós estamos vivendo, o que vocês identificam por ecumenismo, tá? O diálogo interreligioso. E hoje a ONU tem uma lista de milhares e milhões de igrejas participando do que a gente fala de evento de Miqueias, da qual são igrejas que estão agregadas à ONU, empenhadas exatamente em cumprir o Pacto de Lausanne, aquela coisa toda que eu venho denunciando aqui para vocês.
Esse é outro detalhe que forma o fim das épocas, que forma ou que dá um ponto final. Precisam dessas perspectivas amadurecidas. Terceiro detalhe, ok? A cosmovisão da decadência moral e espiritual dos homens dos últimos dias, cujo pecado é a iniquidade consensual e uma batalha contra tudo que é Deus ou que seja sagrado dele, em nível máximo. Isso também deve estar citado no conjunto supranacional disso, no conjunto das igrejas e sua apostasia, na cosmovisão moral e social desse mundo, detalhes que eu falei que estão dentro de uma política, de uma economia, de uma visão social e religiosa, cujo cabeça representativa é a ONU. Isso não tinha antes. Agora tem. Então, se vocês fossem realmente me perguntar, pastor, então tá bom, então qual acordo de paz seria válido dentro dessa interpretação? Que a gente não fosse tratar como um ciclo, como uma etapa, mas como uma obra final disso. Que a gente pode ter certeza realmente que esse vai ser o acordo que vai ser quebrado. Eu posso sugestionar, eu não posso afirmar, mas é o que mais se aproxima do que eu falei aqui, tá? A Grã-Bretanha abre mão da administração da Palestina, isso é histórico, e entrega à ONU o poder, em 1948, de reorganizar a situação entre judeus e árabes. Política, ok? Isso é um fato ímpar. Nunca aconteceu. Tá? Detalhe. Desse novo governo, porque a ONU hoje é um poder internacional e um governo mundial, sem sombra de dúvidas. Mas em 1948 não estava nem nítido a isso aí. Tá? Desse novo governo vem uma declaração, tá, de independência ao Estado de Israel. Se vocês não sabem, a ONU e o sionismo, tá, mediou um acordo para dar a Israel aquilo que os judeus até hoje festejam, que é um Estado independente. Deu esse presente para Israel. Agregou a esse acordo e a esse assinado, ou a esse tratado, a expansão também das fronteiras. Ou seja, mapeou a Palestina e definiu a Israel até onde ela tinha poder e autonomia. Isso foi definido pela ONU, senhores. Ok? Detalhe. Direito de Jerusalém para que judeus tivessem o controle total de Israel. É onde está a briga maior. Porque grande parte das riquezas religiosas e históricas dos muçulmanos também estão lá. Tá? Então é uma coisa que nunca vai se consertar, diremos assim, até se cumprir tudo. Mas em compensação, tá? Dentro desse tratado, desse acordo que a ONU e o sionismo está mediando, há uma perspectiva ali, não de paz, há uma perspectiva de aliança bélica, política, econômica, de visão corporativa internacional. Israel não recebeu da ONU um tratado de paz, ela recebeu da ONU autonomia. Senhores, agora qual é, pastora, a sua sugestão? É o único acordo histórico que foi feito entre Israel, que visa, ou que nos traz uma visão corporativa internacional. Agora, qual é o perigo aí? O perigo é o seguinte, que isso vem a custar muito caro para os judeus. O Estado, a expansão das fronteiras, o controle total sobre Jerusalém, porque isso foi dado, tá? Ou isso está apoiado em cima de um acordo que envolve uma instituição internacional. Isso pode custar muito caro para Israel, e é onde eu queria registrar aqui, porque o sionismo, para quem não sabe, o sionismo ele não é uma instituição de defesa para Israel conjugada de judeus de raça pura.
O sionismo, grande parte do sionismo, é formado de pessoas que algumas nem judeus são. O entendimento é que lá na frente, isso pode se reverter contra Israel, é uma sugestão. Porque aqueles que estão envolvidos nesse acordo, tá? Eles não são patrióticos. Eles não valorizam bandeira. Eles visam a nova ordem mundial, a quebra das fronteiras e o fim das repúblicas. Então, quando chegar o dia, Israel vai esperar que o sionismo defenda eles de novo e isso não vai acontecer. Como Paulo até usa uma expressão lá, né? Aqueles que se dizem judeus, mas não são. Porque Israel, infelizmente, ele é uma mistura de etnias hoje. Tanto que Israel, se vocês não sabem, dentro do parlamento há árabes lá, fazendo parte da política atual. Tá? Que alguns até veem, que é uma coisa boa e é. Porque para aqueles que não sabem aqui, acham que Israel é ultranacionalista, não é não. Pelo contrário, Israel ajuda muitos árabes. Tá? E se não fosse por causa de Israel, muitos árabes hoje estariam na perrenga. Mas a questão aqui que está sendo julgada não é a questão humana disso, tá? É a questão política, que foi firmado um acordo dentro de uma perspectiva ultranacionalista, dentro de uma perspectiva supranacional, que envolve a ONU, que envolve uma instituição importantíssima, que mediou isso também, que é o sionismo, que não é feita de judeus puros, nem patrióticos, e que pode vir a ressuscitar, ou pode vir a consequência de uma quebra de um acordo que é bélico, de um acordo que é econômico, político, tá? Que pode vir a se quebrar. Então eu entendo o seguinte, que esses acordos de paz que é feito e mediado entre Estados Unidos e Israel, e isso aí é uma enganação, isso aí é uma patifaria, isso é um cenário montado. Senhores, mas eu tenho pena e oro pelo povo judeu, pelo povo humilde, pelo povo que não tem nada a ver com isso, que quando receberam o Estado de Israel, todos se maravilharam, né? Israel está sendo praticamente reorganizado, tá? Grande parte dos judeus estão voltando para lá, e com certeza vai ser uma cena triste, se realmente for isso daqui, de ver Israel sendo traído pelo seu próprio governo, eu não digo por todo ele, né? E ver esse acordo, da qual eles se respaldam tanto, de que os Estados Unidos e os seus canhões vão ajudá-los caso eles forem cercados, de que a ONU vá defender realmente seus direitos, que recentemente, inclusive, esteve lá, disputando Jerusalém, querendo dar o direito para palestinos, enfim. O elo está aí, ó, a bagaça, a bagunça está aí. Sionismo, ONU e judeus. Tá? É aí onde está a questão. Então, para encerrar com vocês aqui, muitos decretos de acordo de paz já foram feitos, reconstruções de Jerusalém também, do templo também, ok? Que inclusive lá em Jerusalém agora, alguns que acreditam sobre a reconstrução do templo que seja possível, para quem não sabe, há uma mesquita construída em cima do templo, das pedras originais, e praticamente para derrubar aquela mesquita, senhores, não vão precisar de uma guerra mundial. Então pode ser que o anticristo não venha precisar do templo original para entrar lá e cumprir aquilo que Paulo falou. Pode ser que ele entre em Jerusalém e até mesmo dentro da mesquita ele faça o seu pronunciamento, seja como for. Há muita coisa aí que não está tão clara para nós nas profecias, mas está em progresso, está em curso e precisa atingir o ponto final disso, de uma visão supranacional que esteja debaixo de uma dispensação, como já disse, política, econômica, social e religiosa, e a única informação histórica que nós realmente temos a falar é esse acordo de paz que foi firmado entre a ONU, mediada pelo sionismo, que garantiu à ONU um Estado, uma expansão de fronteiras e também o controle total sobre Jerusalém. E talvez o povo judeu venha
a pagar muito caro por causa disso. Por ter feito esse acordo ou aceitado esse acordo por intermédio de força humana e não pela força divina. Como já disse, Paulo, oremos a Israel e pedimos pelo povo judeu, como por todo outro povo que precisa do nosso Senhor e do seu Evangelho. Amém? Senhores, a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa e ela, quando compreendida e entendida, ela pode produzir muitos efeitos. E um dos efeitos que eu quero deixar aí como impressão para você é que Jesus volte logo. Porque eu não quero estar aqui quando tudo isso acontecer. Quando o poder for tomado, quando tiver o golpe mundial, quando tiver a quebra das fronteiras, quando as repúblicas forem fechadas, os estados foram considerados incompetentes, a ONU já avança, a ONU já governa, a ONU já é o poder. Bom, se vai vir outro poder internacional depois dela, não sei. Para mim é ela. Não tem mais tempo para isso. Para construir uma outra visão supranacional disso, fazer uma nova reunião com os chefes de estados e eleger um novo governo mundial, uma nova representação humanística internacional, que foi assim como a ONU começou, duvido muito que nós vamos ter tempo para isso. Nós já temos a ela agregado à ONU um poder tecnológico, nós já temos uma estrutura de governo tecnológico à disposição dela. Enfim, é muito feio, é muito sério e prometo para vocês que o DVD Era Digital venha logo para te dar aí subsídio, acolhimento, divisão doutrinária disso tudo que eu falei. Tá bom? Então um abraço a todos. O acordo de paz que eu sugestiono, da qual venha a ser quebrado, foi feito pela ONU com Israel. E esperemos nosso Senhor Jesus para ver o que vai acontecer. Deus abençoe todos vocês. Um beijo, um abraço, Maranata. Até o próximo tema, se Jesus permitir. Deus